Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite para você que está assistindo esse vídeo no YouTube. Eu quero falar hoje sobre Previdência Social. Esse é um assunto que tem gerado muita polêmica e que, analisando o que está acontecendo, eu vejo que o único a ser prejudicado com essa reforma da Previdência será o contribuinte que contribui para que no final da aposentadoria receba um salário mínimo. Por quê? Porque a maioria dos trabalhadores que se aposentam pelo INSS recebem um salário mínimo. E uma minoria que contribui pouco para o INSS recebe muito mais do que um salário mínimo. Eu concordo que tem que ter essa reforma. Só que para ter essa reforma é preciso que se faça uma investigação minuciosa sobre o que está ocorrendo no INSS, sobre as fraudes que existem no INSS, sobre pessoas que nunca contribuíram com nada para o INSS e recebem um dinheiro até alto do INSS. Eu acho o seguinte, quem contribui não pode pagar para aquele que não contribuiu. Um exemplo disso são filhas de militares. O general Mourão, essa semana, ele mandou lá alguma coisa para a Previdência, há um setor lá que eu não sei qual é, que eu não entendo muito bem disso, querendo que não faça essa reforma, que essa reforma não atinge os militares. O que me deixa revoltado, sabe por que é? Porque existe aí uma lei que foi criada em 1800 alguma coisa, no século passado, sim, século passado, não, no século XIX, falando sobre previdência para militares, e tem filhas de militares que recebem uma pensão vitalícia e nunca contribui para a Previdência e recebe porque o pai foi militar. Isso eu acho errado. Quando a lei foi criada, ela foi criada o seguinte, para filhas de militares que não tivessem condições de manter-se a si própria. Não é para filhas de militares saudáveis, que têm condição de se manter, né? E também foi criado o seguinte, filhos de militares até 21 anos, ou até 24 que estivessem realmente comprovando, que pudesse comprovar que estavam fazendo uma faculdade. Então isso foi criado. Só que muitos são espertos, os espertalhões que começam a aproveitar disso daí. Eu sei de casos de pelo menos uma que eu conheci, que mulher, mãe de filhos, não era casada, mas morava com o indivíduo engenheiro da Petrobras, e ela filha de militar, e ganhava quase 10 mil reais por mês, sem nunca ter contribuído com nada para o INSS, só porque era filha de militar. Era filha de militar, nunca tinha contribuído para a Previdência, e era filha de militar por causa de uma lei que tinha sido feita aí. Entendeu? Então isso é muito complicado. E não somente filha de militar, é engraçado que essa lei estava atingindo enteado de militar, neto de militar. Tudo bem que fosse comprovada a invalidez, tudo bem que era totalmente dependente desse militar. Só que, na realidade, muitos aproveitaram da brecha da lei e cometeram fraude. Então é preciso que se faça uma reforma na Previdência. Eu conheci também alguém que era... aposentado pelo INSS, que foi aposentado como cego, mas dirigia carro. O cara chegou numa Kombi em determinado lugar, dirigindo aquela Kombi, eu trabalhava nesse lugar como segurança. Alguém, está vendo aquele moço que chegou naquela Kombi ali? Era um senhor que usava um óculos escuro. Aí falou para mim, aquele homem ali é aposentado como cego. Eu falei, cego dirige? Cego dirige? Caramba! Então, o que eu estou te falando? É preciso de haver uma reforma assim, mas que as fraudes elas sejam investigadas e, se for comprovada a fraude, cortar imediatamente essa aposentadoria desse pessoal que frauda a INSS. Eu conheço pessoas também, coitados, que estão numa situação difícil, problema seríssimo de coluna, que não conseguem trabalhar e também não conseguem essa aposentadoria por invalidez. Então tem que acabar com essas distorções. Entendeu? Tem coisas que eu não tenho certeza, mas já me informaram que tem atores globais, ou atriz global, que recebe uma pensão vitalícia porque teve um pai que foi militar e ela recebe essa pensão. Nunca contribuiu com nada para a Previdência e recebe uma pensão vitalícia. Isso é muito complicado. Então, é preciso reformar a Previdência sim, mas começar o seguinte, primeiro ponto, não é tirar o direito do trabalhador que já
trabalhou 30 anos, 35 anos, vai ser obrigado a trabalhar mais 4, 5 anos para poder se aposentar por causa dessas fraudes absurdas aí. O cara vai aposentar com o pé na cova, vai aposentar e vai morrer logo. Então por que essa pensão daquele que contribuiu durante 35 anos e com essa reforma da Previdência vai ter que trabalhar 40 anos? Por que essa pensão não fica então para um filho dele? Para um filho dele que depende totalmente dele? Então isso aí é para ter condições. Infelizmente é assim. Me desculpem aí, eu não entendo muito bem de Previdência, mas o que eu tenho lido sobre a Previdência Social, muitas fraudes acontecem, é preciso acabar com a fraude. O Brasil tem condições de ser um país de primeiro mundo, mas primeiro tem que acabar com a fraude. Agora vem esse general Mourão aí, querendo puxar sardinha para o prato dele. A gente tem que ser imparcial nessa hora. Onde tem fraude, a fraude tem que ser descoberta e os fraudadores têm que ser punidos com as fraudes, por causa das fraudes. Reforma da Previdência. Estarei me informando mais sobre esse assunto aí, depois estarei trazendo mais comentários. É polêmico isso, mas precisa que alguém entenda bem do assunto para poder falar. Reforma da Previdência. É preciso que se haja reforma mesmo, que haja reforma, mas é preciso que seja feita uma operação pente fino nas aposentadorias fraudosas e nas pensões fraudosas do INSS, para que pessoas como Georgina, como pessoas aí que a Georgina fraudou o INSS e está livre por aí. Entendeu? Então isso aí precisa acabar, essas fraudes na Previdência. Não é prejudicar o trabalhador que contribuiu honestamente para a Previdência, mas acabar com a mordomia dos fraudadores do INSS e acabar, refazer essas leis absurdas que trazem benefícios para os aproveitadores sanguessugas das tetas do governo federal. Eles se alimentam através do sofrimento de terceiros. Isso aí está errado. Isso aí que tem que acabar. Ok?